E mais que eu aprendo com o Zé Padilha é que quando nós estávamos montando a equipe, nós tínhamos 12 dias noturnos para filmar em favela. E o Zé falava, Pimentel, eu não quero o melhor fotógrafo do Brasil. Eu quero o cara que saiba trabalhar em ambiente de pressão, em ambiente hostil. Eu não quero o melhor cinegrafista, eu não quero a melhor equipe de figurino do Brasil. Eu quero uma figurinista que saiba trabalhar sob pressão. E a gente foi montando a equipe assim. Ele queria a cultura do BOPE no time de filmagem. O que me espanta foi que há alguns meses o empresário da Barra da Tijuca me mandou um zap, e eu até mandei pra polícia isso, viu? Esse empresário falou, sou dono de um hotel, famoso hotel, não vou dizer o nome aqui, e bateram na minha porta e pediram 4 mil por mês, tá? E ele pagou por medo. Se ele paga, é porque ele não tá acreditando na segurança pública da cidade e do estado, né? Deixa eu te contar, primeiro corte de Tropa de Elite, você sabe disso, o primeiro corte, o Wagner Moura não era o protagonista. O protagonista do primeiro corte era o André Ramiro, o Matias. O Zé Padilha me chamou para assistir o corte, uma sexta-feira à noite. Metel, o corte tá pronto. Pô, eu assisti, decepcionante. E aí, turma, bem-vindo ao Extremos, o podcast aqui do G4 Educação. Meu nome é Alfredo Soares, sou cofundador aqui do G4. E nesse episódio eu tô junto com meu sócio, co-host Bruno Nardon, para falar com vocês sobre vida pessoal, alta performance, ideias de negócio, percepção, estratégia e tudo aquilo que faz a gente, como líder, se desenvolver cada dia e se tornar melhor para gerar mais valor para o nosso negócio e mais valor para a sociedade. E eu queria fazer uma provocação para você que é nosso ouvinte sobre desenvolvimento, sobre como atletas, influenciadores, empresários, como essas pessoas que estão sempre à frente do tempo, sempre liderando os principais negócios dos seus segmentos, crescendo acima da média, o que todas elas fazem e têm em comum é o desenvolvimento, é a obsessão por se desenvolver diariamente. E eu queria te apresentar um programa presencial de 3 dias com 50 empresários que acontece aqui em São Paulo, comigo, o Thales Gomes, o Bruno Nardon e mentores convidados, e a gente apresenta ferramentas, práticas e estratégias para você aplicar no seu negócio. Então, se você quer mais informação, é muito simples. Basta você apontar o telefone pro QR Code na tela, ou se você está no celular, vai lá no link na descrição desse vídeo, desse episódio, para que você clique, faça a aplicação da sua empresa e o nosso time vai te direcionar da forma mais adequada possível para você poder participar do G4 Educação, gestão e estratégia, e tenho certeza que além de fazer muitos amigos, grandes negócios, você vai renovar a sua ambição e vai acessar um conhecimento aplicável para sua empresa. Te vejo aqui em São Paulo, te vejo no G4 Educação e agora, bora começar mais um Extremos. Sejam bem-vindos a mais um Extremos, o melhor podcast do G4 Podcast, o melhor programa do G4 Podcast. Queira você ou não queira, somos os melhores, os mais interessantes. Meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui desse episódio, desse podcast. E tô com meu amigo aqui, meu fiel escudeiro, meu co-host, o famoso quebra-telha, Bruno Nardon. Fala, meu querido. Tudo bem? E aí, você tá bem? Tô ótimo. Tá tudo bem? Tá ótimo. Pô, melhor agora. Com esse convidado aqui, tamo seguro. Cara, olha só. Tamo seguro. Coisa importante pra falar. Hoje temos um convidado especial. É aquele momento pra você botar o seu colete à prova de balas. Pra você se preparar, que teremos aqui um podcast verdadeiramente extremo. Tropa de Elite. Faremos perguntas extremas, viveremos no extremo. Não, também vai pegar você. Podia ser cantor, hein, mano? Você viu? Cara, Mais ou menos. Acho que não dá, não. ó, puxou uma imitação Você aqui. viu? Temos Você um viu? cover. Temos um Caramba. cover. Apresenta. Tu nem falou do meu cabelo, do meu corte, do querido Juarez, que, pô, fez uma cirurgia de papada. Você viu isso? Você conhece esse cara? Não. Tem um cara famosão na internet. Como que é o nome dele? Vai Juarez? trazer ele aqui, ó. Aqui, ó. Ah, é que você tem que fazer de novo, né? Cara, ele... Tá falando que eu tô com papada de novo? Não, porque começou a crescer... Ah, não, mas agora ele tá marcado aqui, ó. Eu tô fazendo agora. Já tá fazendo? Ele, quando ele fica com a barba até aqui, faz assim, porque, né, ele tem uma papadinha, a papadona fica assim. Daí o cara veio aqui, cortou a barba, tirou a papada sem precisar fazer cirurgia. E eu te falei quando eu te vi, eu falei, pô, Foi, tá pô, é o Juarez. mais forte. Falei, É Juarez. Juarez é um gênio. Vou fazer essa porra também, velho. Ai, Juarez, já tava bem quente, hein? Bota na conta do pai. Senhoras e senhores, sem mais delongas, o episódio de hoje receberemos aqui Rodrigo Pimentel, o Capitão Nascimento, o cara que foi radicalizado na principal tropa de elite, se eu não me engano, do mundo, né? O cara que foi capitão do BOPE e da Força da Elite da Polícia Fluminense, a Polícia do Rio de Janeiro. Rodrigo Pimentel, seja muito bem-vindo ao Obrigado pelo convite, viu, irmão? Tamo junto. Obrigado. Que honra tá aqui, viu? Que honra, viu, cara? Prazerzaço Puxa vida. tá aqui. Cara, tem uma coisa que eu não poderia deixar de começar com essa pergunta.
que é, vou ser mais específico dessa vez, qual o maior extremo que você já passou numa operação do BOPE? Olha, o BOPE ele só age em situações de limites, né? Quem tira gato da árvore é qualquer um, né? Então o BOPE é chamado quando o Rio de Janeiro desaba, quando acontece alguma merda muito feia no Rio de Janeiro. Aí lembro do BOPE e o BOPE é acionado. Então todas essas situações que a gente passa lá no dia a dia são limites. Mas eu gosto de dizer o seguinte, quando você retorna naquela favela perigosa 2 vezes, 3 vezes, você se sente muito mais à vontade, muito mais calmo, muito mais seguro. Então, a situação nossa limite era ir numa favela desconhecida. E é bem eventual isso, porque o Rio de Janeiro são mais de 1.100 favelas. É impossível você conhecer todas. Então, às vezes, você ia para uma favela perigosíssima, como o Complexo da Maré, mas você não tinha medo. Você já foi ali, você sabe o que vai acontecer. Aí te acionavam para uma favela pequenininha, Rato Molhado, que é do lado ali do Jacarezinho. E você tinha uma situação de muito medo, porque você não sabia o que te esperava. Então, minhas situações limites do BOPE foram acionamentos, geralmente à noite, para atuar em favelas pequenas do Rio de Janeiro, onde a gente estava indo para o desconhecido. Aí, eu não sei o que vai acontecer, aí fica por conta da preparação, do treinamento, do briefing, da disciplina, né? Fica por conta do curso de operações especiais. Como é que a palavra destino é entendida por vocês? Você falou agora muito legal, porque você falou tudo menos destino, né? Você não falou que fica por conta do destino. Não, preparação, isso é porque treinamento. Então eu queria perguntar, como é que você enxerga a palavra destino, visto que você coloca o seu à prova toda a operação? Não tem destino não, cara. É muita preparação, muito treinamento e disciplina, como eu te falei. E essa é a essência de um batalhão de operações especiais. Lá na minha infância eu gostava muito de assistir SWAT. Eu tinha 6 anos de idade, aí passava SWAT na televisão, né? Que era o time tático de Los Angeles, né? E eu fiquei encantado com aquilo, falei, quero ser policial, mas quero ser de um time de elite. Fiz colégio militar na Tijuca, né? Fui teu vizinho ali na São Francisco Xavier. São Francisco Xavier. E aí terminei o colégio militar, fiz prova para PM, mas falei pro psicólogo no dia da entrevista, olha, eu quero ir pro BOPE, na verdade. Meu sonho sempre foi pro BOPE. E uma unidade de operações especiais, ela atua em situações difíceis, então as pessoas que lá estão são preparadas, selecionadas, são motivadas para atuar sempre no extremo. Então é aquilo ali que você viu no filme, Tropa de Elite mesmo. Pimentel é aquilo ali. Um pouquinho pior, talvez, né? O filme não consegue reproduzir o que é o curso de operações especiais. É um curso que começa com 50, termina com 7, 8, mas já tem um processo seletivo anterior que é dificílimo. Qual é o maior extremo do curso? Olha, tem... Cuidar de tudo, ficar com granada na mão, bota... Aquilo aconteceu mesmo, viu? Aquela porra é verdade, né? Depois pergunta pro Nuno, isso não é verdade. A gente, realmente, pro aluno não dormir, eram aulas intermináveis, 5 da manhã, 3 da manhã, né? Tem que aproveitar bem o tempo, né? Então eram 20 horas aula por dia. Então, pro aluno não dormir, tinha uma técnica de... tem que aproveitar, porra, o tempo. Então, o aluno, a gente arrancava o pino da granada, né? Mas o aluno é a imagem do cão. O aluno tem solução para tudo, viu, cara? Porra, o aluno, ele carregava um clipe de papel no bolso, você tirava o pino, ele colocava um clipe de papel no lugar do pino. E aí ele conseguia dar aquela cochiladinha, né? Nunca ninguém morreu até hoje, viu? Então tá funcionando a técnica de ensino de evitar o sono, né? Mas é aquilo ali. Mas além daquilo, tem vários desafios ao longo do curso de operações especiais, que é um processo seletivo, repito. Tem uma semana sem comer, que é um teste de sobrevivência. Sem comer nada. Porra nenhuma. O que você conseguir na selva, lá na floresta. Mas lembrando que a Mata Atlântica, não tem frutos, né? E tampouco caça. A caça na Mata Atlântica é de hábito noturno, então você não consegue caçar. Então você aprende lá a fazer armadilhas, você aprende a selecionar algum tipo de tubérculo e tal, mas na verdade você passa fome e come palmito mesmo, é o que você consegue obter. É uma semana difícil, mas é a mais difícil. Também tem o teste de lutas. O teste de lutas você fica lá 3 meses tendo aula de boxe, jiu-jitsu, judô, e depois te colocam num teste e você vai brigar com 12 pessoas, com 11 pessoas, né? É evidente que você vai apanhar, né? Eles querem perceber... Matematicamente me parece que você apanha. Não, e colocam às vezes, levam umas lutadoras mulheres, né? Porra, mulher, será que eu consigo? Mas é uma lutadora mulher top, medalhista olímpica, né? Aí leva um camarada lá de jiu-jitsu que você já viu na televisão, falou, esse cara vai me esmagar de porrada, né? Mas ele quer ver se você tem os fundamentos, né? Aí depois tem uma semana de mergulho, que é difícil também.
Recentemente colocaram paraquedismo, né? Que é uma etapa difícil. Você preparar um paraquedista em 7 dias é dificílimo. Eles fazem O salto Thales livre. tentou fazer isso em 2 e parece que não deu certo. Quebrou a perna, É mesmo? Quebrou a tira, fíbia. É mesmo, né? quase foi É um- amputado. Faz parte da história do G4, né? Sim. Porque foi esse momento dele que fez ele Sim. sair da zona de conforto. Sim. E no final você percebe que tudo aquilo é um grande teste, mas o que vai te esperar é bem pior do que aquilo. A operação mais simples do BOPE, ela é mais difícil do que o curso de operações especiais, né? Como eu te falei, o BOPE é acionado quando o Rio de Janeiro desaba. Ontem, as pessoas estão nos vendo aqui, as principais vias do Rio de Janeiro foram fechadas por uma facção, pelo terceiro comando. Então a Vida Brasil foi fechada ontem, linha vermelha, linha amarela. E o BOPE estava atuando ontem. Infelizmente, um policial do BOPE veio a falecer em confronto. Um caveira, viu? Um policial muito experimentado. E um outro policial do BOPE ontem foi ferido em combate. Está internado no Hospital de Bom Sucesso. Então, ontem foi um dia bem ruim para o Batalhão de Operações. Da história do Batalhão de Operações Especiais, um dos dias mais tristes da história do batalhão. E para o Carioca também, porque imagina uma cidade que perdeu o acesso ao aeroporto. Uma cidade que perdeu as principais artérias, né? Mas é para isso que serve a tropa especial. E não dá para ficar ali triste. No dia seguinte tem que acordar com mais disposição. Eu aprendi com um comandante, Alfredo, que eu tive no BOPE, que quando morria alguém numa operação, não era vingança, viu? Não tem nada a ver com vingança. Quando morria alguém, a gente enterrava o colega e do cemitério a gente voltava para a favela. Era simplesmente para terminar a operação que não tinha sido terminada no dia anterior. Não se trata de vingança. É terminar o que nós deixamos pela metade ontem. É só isso. Antes desse comandante, após a morte de um colega, você ficava no batalhão 3 semanas, 2 semanas, chutando lata, olhando para baixo. E era um clima muito ruim no batalhão. As pessoas ficavam tristes, né? Assim, sem saber o que fazer. Aí um comandante teve a ideia, foi o coronel Alberto Pinheiro Neto, inclusive, ele falou, olha, a partir de agora morreu um colega nosso, a gente volta para terminar a operação. Isso é o papel do líder, viu? Senão a equipe vai desmoronar, né? Então isso aí funcionava muito e eu acho isso é usar a derrota como mola propulsora. Como mola propulsora, né? Usar. E hoje o BOPE está operando, tá? Ontem morreu um colega, um foi baleado, hoje o BOPE está lá na Maré. Nesse momento a gente está aqui, tem uma equipe do BOPE lá hoje realizando prisões e apreensões de armas hoje, né? Mas lá, pergunta aí que eu quero. O que era mais extremo, entrar ou sair da favela? Olha só, pergunta interessante, porque a gente se prepara muito para entrar, muita tensão, a equipe, uma equipe normal do BOPE tem 8 pessoas. Eventualmente você entra com 5 ou 6 equipes de 8. E cada um na equipe está olhando para uma posição, está olhando para uma laje, para frente, está protegendo a retaguarda. Então entrar na favela era um momento de tensão muito alto. E você realizava o primeiro embate, o segundo embate, você prendia um bandido e aquilo causava um relaxamento incrível. E a gente esquecia que tinha que retrair. E o retraimento era tão perigoso quanto a chegada. Ou mais, né? Então, várias equipes do BOPE foram atacadas no retraimento. Os bandidos atacavam a nossa equipe quando elas retraíam do objetivo. E é difícil você explicar isso. É como se você marcasse o gol e relaxasse depois do gol, né? Quantos times aí faz 1-0? Semana passada o Vasco perdeu 6-1 no Flamengo. Meteu 1-0, depois deu uma relaxada, tomou logo 6. E a gente explica isso para o soldado. Olha, incursionou na operação, realizou a operação, a gente chama de incursão, né? Achou o objetivo, prendeu o bandido, resgatou o refém, a operação não terminou. Vamos retrair, né? Mas é algo bem difícil de você colocar na cabeça do time, viu? Assim, depois da vitória, o time dá uma relaxada, que é uma coisa incrível. E, Rodrigo, você falou aqui de um tema que eu achei interessante, né? 8 pessoas, 5 a 6 equipes em cada missão. 8 pessoas. Pode trabalhar até com 50 homens, mas não tem a ver com efetivo, viu? Nós descobrimos em algum momento que quanto menor a equipe, mais silêncio na operação. A equipe entra na favela, o policial não pisa na tampa do bueiro, o cachorro não late. E se você tem silêncio, você tem surpresa. Se você tem surpresa, você tem a vitória. Né? Então, um dos princípios do sucesso lá das operações especiais é a surpresa na operação. Eu não consigo obter surpresa com 100 homens, mas eu consigo obter surpresa com 8.
E qual o papel de cada um? E como que é? Vocês, antes de entrarem, vocês faziam um briefing de como vai ser a missão? Explica pra gente um pouco disso, porque eu acho que essa ideia de ter um time pequeno, trabalhando unido, cada um com a sua especificidade de trabalho, sabendo qual a missão, sabendo qual o objetivo, tendo treinado muito, é muito impactante para os gestores que estão ouvindo a gente aqui e que têm equipes pequenas também para fazer uma determinada missão. Conta um pouquinho para a gente como que é o antes de ir, o momento da hora da entrada, o papel de cada um, quando você vai, o que que é sucesso, como você volta. Eu vou fazer uma referência ao filme Tropa de Elite 1, viu? Boa. O filme Tropa de Elite 1 tem 2 cenas antes de operações. Tem uma cena que a equipe do BOP vai resgatar o corpo de um fogueteiro que desapareceu. Uma mãe vai lá no batalhão, aquilo é real, viu? Aquilo aconteceu do jeito que nós contamos do filme. Uma mãe chega no batalhão, olha, meu filho era bandido, mas ele foi assassinado pelos traficantes, porque ele falhou na hora de explodir os foguetes, né? O foguete anuncia a chegada da polícia e o Comando Vermelho achou aquilo imperdoável, matou o menino, e a mãe foi no quartel do BOP pedir que nós achássemos o corpo do filho. Então tem uma cena clássica do Tropa de Elite que é o Capitão Nascimento planejando essa operação e ouvindo cada um do time. Ele é o líder, mas ele escuta cada um. Você conhece lá? Tu já foi naquele beco? Já esteve lá quantas vezes? Porque é evidente que alguém na equipe, naquele assunto específico, pode conhecer mais que o líder, correto? E tem uma outra cena no Tropa de Elite, que é a cena inicial, que o Capitão Nascimento está numa operação emergencial, uma equipe do Neto e do Matias estão cercados no morro em Copacabana, e não dá para realizar aquele briefing detalhado de 15 minutos. Impossível. Se você fizer isso, a equipe vai morrer lá. Perfeito. Existe uma situação de extrema urgência. E você vê as viaturas emparelhando no filme Tropa de Elite 1 e o Nascimento olhando lá pro Bambam. Bambam, você conhece a rua tal? Conheço. Então é senha por adição, é 5 por adição a senha, né? Dá 2 de 3 para montar um número, né? Então você vai puxar a ponta. Ou seja, mesmo numa situação extremamente emergencial, você ainda achava tempo para realizar um mínimo de briefing, um mínimo de combinado, né? Para tu não chegar naquela operação totalmente cego. Então são lições do filme Tropa de Elite que as pessoas sacam, né? Principalmente quem é de unidade de elite. A unidade de elite, ela às vezes ela pode planejar durante 3, 4 semanas, 3, 4 meses. Às vezes ela não consegue planejar nada. Acionou, ela vai. Ponte Rio-Niterói. Coronel Nunes. O advento da Ponte Rio-Niterói é muito interessante. Um tenente do BOP, Alfredo, estava assistindo televisão em casa, ele acordou, estava assistindo Bom Dia Rio. E ele viu assim, olha, possivelmente uma situação com refém na Ponte Rio-Niterói. Esse tenente olhou pela televisão e falou, puxa vida, isso é refém. Um ônibus parado no meio da Ponte Rio-Niterói, né? Ou pelo menos é um assalto em andamento que vai virar uma coisa com refém. O tenente pensou do seguinte, eu sou da unidade de resgate de refém do BOP. Eu sou a pessoa mais preparada para estar ali naquele momento. Ele pegou a moto dele, cruzou o Rio de Janeiro e ele chegou no local em 30 minutos. Ele saiu da Barra da Tijuca até a Ponte Rio-Niterói. Foi no cacete. Olha que legal, cara. Um garoto de 24 anos, cara, com a ideia de que, olha, eu não posso falhar, eu tenho que estar lá, né? Então a primeira providência dele foi partir para o local. Chegando no local, ele tem que coordenar 2 negociações. A primeira com a Polícia Rodoviária Federal, que é a polícia da rodovia, porque a Ponte Rio-Niterói é uma BR, é continuação da BR-101. Então, quem tem atribuição, competência, é a PRF. Então, ele tem que negociar com a PRF o seguinte, olha, eu sei que vocês são os responsáveis por isso aqui, mas nós do BOP temos conhecimento técnico para conduzir esse tipo de operação. Aí, ele está preocupado com o resgate do refém, mas a Polícia Rodoviária Federal está preocupada com a circulação da via. A Polícia Rodoviária Federal está preocupada em não causar um caos na cidade. Em Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, né? Mas ele percebe que não dá para deixar a pista da direita aberta. Ele tem que fechar a pista porque ele tem que montar a equipe de negociação, isolamento, cerco e contenção. Olha a atitude desse jovem, viu? Quem aqui que está nos vendo tem alguém na sua equipe de colaboradores com tamanha atitude, né? Eu vou lá, eu vou resolver isso aí. Aí depois chega o Coronel Nunes, né? Vocês conhecem, nosso amigo, e ele chega com o staff da unidade, psicólogos, atiradores de elite, equipes táticas, médicos, paramédicos, explosivistas, né? E monta todo o cenário de negociação e coordenação da crise. E ele se preocupa com mais uma variável.
O bandido tinha um smartphone e o bandido percebia a posição das equipes táticas ao redor do ônibus. Porque o helicóptero de uma emissora de TV Estava transmitindo. Então, o comandante do BOPE, naquele momento, tinha mais uma preocupação. Ligar para Brasília, para o Ministério da Defesa, para fechar o espaço aéreo da Baía de Guanabara. Né? Olha quanta coisa acontecendo e quantas decisões ao mesmo tempo sendo tomadas. Que tipo de cabeça um cara desse tem que ter? Ele tem que ter frieza, calma, paciência, né? Ele tem que ser um hábil negociador com o espaço aéreo, com a emissora de TV, porque a emissora de TV, ela quer a notícia. Sim. Ela não quer nem saber da vida das pessoas que ali estão. E se a emissora de TV não retira a aeronave, o bandido matava os reféns. Né? A chance única de você salvar os reféns ali era uma alternativa letal ao uso da força. Né? Era o sniper. Né? Um bandido mentalmente perturbado, não pede nada que é palpável, é sinal de que a negociação não está indo bem, que você pode partir para a próxima alternativa tática. Agora, legal de tudo, Alfredo, é que todo mundo conhece uma tragédia do BOPE, que foi o ônibus do 74. Foi filme, virou filme, né? Eu sou produtor desse filme com o Zé Padilha, ganhamos o Emmy, inclusive. Foi o primeiro filme que a gente foi premiado. E esse filme nos impulsionou para o Tropa de Elite, inclusive. Em ônibus 74, o BOPE perdeu uma refém. Geisa, o nome dela, uma professora. Ela foi assassinada pelo bandido que assaltou o ônibus. E o policial do BOPE errou o tiro também, mas o bandido aproveita que o policial do BOPE errou o tiro e mata a refém, com 3 tiros. E de lá para cá, isso foi no Dia dos Namorados, dia 12. Que é o dia de hoje. De hoje, em 2001, então tem 23 anos, ó. 23 anos. De lá para cá, 23 anos. o BOPE nunca mais perdeu nenhum refém, Alfredo. O BOPE é a unidade de polícia no mundo hoje que mais resgata reféns do mundo. Não é assim tanto para você comemorar, porque é sinal que tem muito refém no Rio de Janeiro, né? Mas é muito interessante você viajar pelo mundo, conhecer unidades de resgate de refém na Inglaterra, França, Estados Unidos, a própria SWAT de Los Angeles. Quando você coloca isso num ranking, um número de pessoas resgatadas, o BOPE é o campeão mundial hoje, sabe? Olha que bacana. E teve um episódio que você deu uma entrevista para o Fantástico exatamente sobre isso. Exato. Fui preso, viu? Exato. Conta um pouco dessa história pra gente, cara. O que aconteceu? Por que você... Assim... Como é que foi isso? Por que você foi preso? O que lá, aconteceu nesse momento? Uma prisão disciplinar, é bom deixar claro isso. Nós temos uma hierarquia e disciplina na Polícia Militar, evidente. Todo mundo conhece bem a regra. E uma das regras é que você não pode falar com a imprensa, se não tiver autorizado. Está lá no regulamento. E eu desrespeitei o regulamento, né? Assumi os riscos, sabia que ia tomar uma punição. Tomei 30 dias de cadeia. Mas eu achava necessário, naquele momento, dizer para a sociedade... Eu tinha 27 anos, 26 anos, 27. Eu achava necessário dizer para as pessoas o que de fato tinha acontecido ali. O BOPE tinha preparo técnico, o BOPE tinha equipamento, faltavam algumas coisas, faltavam rádios, faltava um fuzil mais moderno, mas o BOPE saberia conduzir bem aquela ocorrência ali no Jardim Botânico. Era um ônibus urbano que foi assaltado também, e o bandido também mentalmente perturbado, possivelmente drogado, também não pedia nada de concreto, sinal de uma tragédia iminente. O BOPE realizou a negociação inicial, foi o Coronel Batista, Capitão Batista, hoje Coronel Batista, mas você percebe pelas imagens que a avenida ali no Jardim Botânico não estava cercada e isolada. Você via um ciclista passando do lado, sabe? Uma desorganização, não culpa do BOPE, culpa de todo o planejamento da operação. E terminou com a menina lamentavelmente assassinada pelo bandido. Aquilo foi uma tragédia, eu vi colega do BOPE chorando, eu nunca tinha visto colega do BOPE chorando. Perdeu uma refém, né? E eu fiquei assim, puxa vida, eu acho que eu devo ir para a televisão explicar que essa tragédia aconteceu em função de interferências políticas. As considerações técnicas, elas são as considerações das pessoas que realmente conhecem o assunto. Quando você esquece o técnico e coloca consideração política, vai dar alguma coisa errada. Então, naquele evento, o governador do Rio de Janeiro, à época, ele liga várias vezes para o comandante do BOPE e ele solicita a não utilização de meios letais. O que eu entendo.
Eu entendo. Ninguém quer ver uma pessoa morta. Mas isso atrapalhou a condução da ocorrência. E o bandido tenta sair do ônibus. A ocorrência que é estática se torna móvel, é mais perigoso isso. E um policial do BOPE tenta efetuar o disparo, errou. Ele estava com uma arma boa, com uma HK, arma adequada, inclusive, para a operação, mas ele errou o tiro. Você percebe os flashes explodindo no olho do policial, sabe? A imprensa estava tão próxima ao local que ela cega o policial com os flashes, né? Não vou dizer que essa foi a razão da morte da menina, mas contribuiu certamente. E no final daquilo ali, a gente olhava a vítima, a professora morta, o bandido também morreu, dentro da viatura do BOPE. Tá? Ele reagiu à prisão e os policiais tentaram mobilizá-lo, não usaram a técnica adequada e o bandido morreu, sufocado na viatura do BOPE. Os policiais foram inocentados, tá? É bom deixar isso claro. E aquilo pra gente no total foi a tragédia. E eu procurei o Fantástico me procurou e demonstrei que o tiro poderia ser realizado sim. Porque a primeira alegação das autoridades políticas é que a janela estava fechada e o projétil de 762 iria perder a trajetória no impacto com vidro. E eu falei, não, isso não acontece, né? Isso é absurdo. O projétil ele voa a 800 metros por segundo e ele não vai perder a trajetória. E eu fiz um vídeo com o apoio da Globo lá. E esse vídeo me deu 30 dias de cadeia, viu? Mas foi uma cadeia que você toma feliz, sabe? Você toma legal. Depois você voltou pro BOPE ou não? Não. De lá eu não voltei pro BOPE, não. E como que foi depois esse seu caminho com cinema? O Padilha que te procurou, você que foi atrás dele? Padilha, eu já tinha feito um documentário com o João Salles, chamado Notícias de uma Guerra Particular. Isso foi depois desse caso? Isso foi um documentário que eu fiz em 95. Eu era capitão do BOPE. E o João Salles e a Kátia Lund. Kátia Lund é uma das diretoras do Cidade de Deus. O João Salles e a Kátia Lund foram no BOPE realizar um documentário sobre favelas do Rio de Janeiro. E eu participei do documentário. E ali conheci o João Salles. O nome do documentário, para quem quiser assistir, é Notícias de uma Guerra Particular, está no YouTube. É bem legal. Nada mudou, viu? Você vê o Rio de Janeiro de 95, é o mesmo Rio de Janeiro de hoje. Os mesmos atores. Notícias de uma guerra particular. Foi uma guerra particular. E eu falei com o João Salles, falei, João, um dia vamos fazer um filme sobre o BOPE, mas o João é documentarista, e o João me apresentou o Zé Padilha. Porque eu li no jornal que um documentarista queria fazer um documentário sobre o ônibus 74, falei com o João falou, pô, procura o Zé Padilha. E deu certo, viu? Sentei com o Zé Padilha, e eu falei, Zé, eu quero fazer um filme sobre o BOPE. O Zé Padilha falou, esquece o BOPE, vamos fazer um filme sobre o ônibus 74. Depois a gente pensa no filme do BOPE. O Zé hoje está... Ele está na América hoje. Está na América hoje. Ele fez Mecanismo 1, Mecanismo 2, fez Narcos, né? Você não consegue conectar a gente com ele para trazer ele para o evento, não? Vou falar com ele, cara. Pô, imagina, conversar com ele. Ele é um cara assim... Fazer um painel no... Por que eu gosto tanto dele, cara? Ele não é cineasta para começo de conversa, né? Ele é formado em física, né? Olha que interessante. O cara que fez o filme mais foda do Brasil, na minha opinião. Facilmente. Ele não é formado em cinema. Então ele é um cara que... Ele é um autodidata. Ele se cerca de pessoas, de excepcionais profissionais. Aprendi muito com ele em liderança, viu, Alfredo? Tem um episódio no Tropa de Elite 1 que as nossas armas são roubadas, né? A gente foi filmar numa favela do Rio de Janeiro e não tinha desenrolo com o traficante. Então, no último dia, não tinha desenrolo. Tinha desenrolo com a associação de moradores, né? Mas eles não representam o tráfico. Então, no último dia de filmagem, em Copacabana, numa favela, os bandidos chegaram, cercaram a nossa equipe e roubaram todas as armas cenográficas, né? Que era de mentira. Eles se ferraram. A arma realmente não funciona. Ela tem um cano usinado. Mas eles achavam que a arma era de verdade. E roubaram uns 100 e tantas armas. E no dia seguinte ninguém queria trabalhar, sabe? E todo mundo estava com medo e tal. E o Zé Padilha falou, gente, vamos terminar esse filme, cara, né? Quem quiser vem comigo, quem não quiser pode ficar aí, vai receber e tal. Aquilo gerou uma empatia do colaborador com o líder, né? Não, eu vou do lado dele, vou acompanhá-lo. E no final todo mundo apareceu. E o filme continuou. As pessoas estavam tensas, porque nós tínhamos mais filmagens em algumas favelas, né? E ali deu certo. E mais que eu aprendo com o Zé Padilha é que quando nós estávamos montando a equipe,
Nós tínhamos 12 dias noturnos para filmar em favela. E o Zé falava, Pimentel, eu não quero o melhor fotógrafo do Brasil. Eu quero o cara que saiba trabalhar em ambiente de pressão, em ambiente hostil. Eu não quero o melhor cinegrafista, eu não quero o melhor, digamos assim, equipe de figurino do Brasil. Eu quero uma figurinista que saiba trabalhar sob pressão. E a gente foi montando a equipe assim. Ele queria a cultura do Bop no time de filmagem. Porque o filme ia ser um filme difícil, cara. Era um filme difícil, com muita, como eu repito, muita filmagem noturna, muita cena difícil. A cena do baile funk, de abertura do Tropa de Elite 1, ela tinha 1.100 pessoas em cena, Isso para coordenar, para vestir essas pessoas, é um desafio e tanto. E Rodrigo, você ficou, de certa forma, com muita visibilidade Fiquei. pós esses filmes, né? Qual que foi o maior extremo que aconteceu? Vulnerabilidade também. Qual que foi o maior extremo que te aconteceu por causa dessa visibilidade? Mas eu fui chamado para trabalhar numa emissora de TV como comentarista de segurança pública. Isso foi um baita desafio na minha vida, porque eu estaria num estúdio com ar-condicionado, longe do fato, muitas das vezes comentando falhas e erros de colegas, sabe? Isso foi uma experiência bem difícil na minha vida. Porque esquece o ar-condicionado, esquece a bancada do telejornal, de qualquer uma das emissoras. Quem está lá no terreno, o policial do BOP, ou da Polícia Civil, ou da Polícia Militar, ele tem que identificar, decidir e agir em 1/3 de segundo. Essa é a realidade. Tá? Se você identificar, decidir e agir. Se você parar para pensar o que eu vou fazer, você vai morrer. Você vai morrer, porque o beco tem um bandido armado no beco, barricado, com um fuzil te esperando. Então, o tipo de comentário que você recebe de uma emissora de TV, dos colegas, não tem nada a ver com questão ideológica não, tá? Sim. O tipo de comentário é assim, mas o policial matou o bandido e o bandido estava sentado numa cadeira. Sim, o bandido estava sentado numa cadeira com a pistola na mão. Ele podia fazer isso aqui e te matar. Estar sentado numa cadeira não quer dizer nada. Não tira o perigo, né? E esse policial, quando ele identifica esse alvo, ele não tem tempo sequer de olhar para trás para conversar com o colega. Olha, tem um bandido ali na frente. Ele não vai fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele vai morrer. Então, sem conversar com a equipe dele, ele vai engajar o alvo, identificar, decidir e agir e vai disparar. E vai matar esse bandido dentro do excludente de ilicitude. Repelir injusta agressão atual ou iminente. É isso. É assim que diz a lei brasileira. E aí você joga isso para o jornalismo brasileiro, não atual, sempre aconteceu isso. E, olha, mas o policial matou o suspeito, né? Porque agora o bandido desapareceu, né? Agora é suspeito. O policial matou o suspeito, ele estava sentado com um fuzil, né? E qualquer polícia do mundo mataria aquele bandido. E são as dificuldades de você sair do ambiente policial e se tornar um comentarista, né? Então esse foi o extremo da minha vida. Fiquei na Globo 5 anos, não fui mandado embora, viu? Pedi para sair. Eu tinha uma proposta do Zé Padilha para trabalhar no Mecanismo 1 com ele, uma proposta bem legal, para ajudar no roteiro do Mecanismo 1. Que aliás... Eu não entendi porque não tem o 3, o 4 ainda, ou quando vai ser lançado. Nem me conte. Porra, 1, 2... O Mecanismo era para ter todo ano, né? Porque não faltam assuntos pro Mecanismo. Não vou comentar nada agora, mas daria para ter várias. E esse foi um extremo da minha vida. Aí fiquei famoso. E o seguinte... E a sua segurança pessoal? Porque agora todo mundo conhece a sua cara, todo mundo conhece. Tem uma cadeira tatuada no braço aqui. Pois é. Na rua, todo mundo E é isso. E eu ando de coletivo, eu ando de táxi, eu ando de Uber, né? É o Rio de Janeiro. Eu acho que o bandido vai matar o Pimentel pra quê? Por que vai me matar? Eu não faço nada com... Eu falo do geral da segurança pública, né? Não falo do miliciano tal, eu falo das milícias. Eu não falo do bicheiro tal, eu falo do jogo do bicho, né? Porque o Rio de Janeiro hoje tem... Você não fala do político tal, você fala dos políticos. O Rio de Janeiro tem vários problemas. 3 facções, as milícias, que são várias, não uma só. O jogo do bicho, que mata muito. E o jogo do bicho mata dentro dos seus próprios clãs, das suas famílias, né? Tem a corrupção política.
É um coquetel ali de problema na cidade, viu? Assim, tu vai voltar pra aquela porra, Alfredo? Tu volta lá e... Ele volta, pô. Tu Volta risa do filhado. Eu acho Bota risa do Galeão, não sou tudo bom você. Tudo bom, Ah, preferencialmente usar no de Jacarepaguá lá. opa, ele tá pertinho. Porque, cara, imagina sobreviver nesse ambiente hostil que é o Rio de Janeiro, né? Muitos empresários no Rio de Janeiro hoje, Alfredo, estão sendo extorquidos. Bate lá na porta da tua empresa, do teu comércio, um bandido que se diz miliciano e fala assim, olha, eu quero 10% de toda a do teu lucro mensal aí, sabe? Isso está acontecendo nas favelas, nas periferias. Isso só não está acontecendo hoje em Copacabana, Leblon, Ipanema. O Rio vira o México, né? O Rio parece muito mais México. Mexicanização do Rio de Janeiro. Agora, o que me espanta foi que há alguns meses, um empresário da Barra da Tijuca me mandou um zap, e eu até mandei para a polícia isso, viu? Esse empresário falou, sou dono de um hotel, famoso hotel, não vou dizer o nome aqui, e bateram na minha porta e pediram 4 mil por mês, né? E ele pagou por medo. Se ele paga, é porque ele não está acreditando na segurança pública da cidade e do estado, né? E o Comando Vermelho e o Terceiro Comando nunca tinham mexido no bolso do pequeno empresário. Mas o Terceiro Comando e o Comando Vermelho e o ADA aprenderam essa medida com as milícias, né? Que a milícia sempre fez isso. Mas hoje não tem mais diferença. A milícia, Comando Vermelho, Terceiro Comando, ADA, todos eles querem o teu dinheiro. Então, bate no teu posto de gasolina, na tua padaria, no teu comércio. Meu pai teve a moto roubada na Avenida Brasil há 2 semanas. Ah, você comentou. É mesmo, é? Roubaram a moto e deram um tiro pra cima. Puxa, isso é muito triste, cara, porque... E aí é isso, aí ele já tá falando, pô, não quero mais morar aqui. E lá na região que ele mora, também tá com o crescimento da milícia e com a chegada da facção, já não dá pra fazer doação. Aí já confunde com interesse político. Perfeito. Aí tu já não pode, tipo, eu ajudava todo ano, todo Natal, todo Dia das Crianças. Ele já mandou pra mim que, pô, não... Agora você tem que aliar a tua doação a um grupo político militar da região. Ele não vai fazer. Não vai fazer. Exatamente. Tem razão. Não, mas o Rio tá... Isso vai melhorar, se Deus quiser, viu? Aqui, ó, eu peguei um negócio aqui que vai te lembrar uma história. Quer um amendoim aí? Putz, aí. Esse amendoim é light também, cara? É light também, não? Não. Tem que tirar. Vou. Que vai agora. Rapaz, eu fui na tua cantina ali, só tem coisa light, meu irmão. Eu procurei uma coisa com gordura trans, não tinha. Tem que ver, mano. Tem que ir lá no térreo. O Thales aqui ajuda a galera na dieta. Aí, ó, trouxe o amendoim. Queria que tu contasse essa história pra gente do amendoim, mas é uma história inusitada, né? É um extremo inusitada essa história sua com o amendoim. Qual é do amendoim que eu não lembro mais? Pô, conta aí. É a minha ou do Paulo, isso aí? De quem é? Qual é a história do amendoim? Me conta aí. A história do amendoim foi que o... rapaz, porra, do amendoim bandido. Isso. Puta que o pariu. Vamos lá. Operação de noite no Morro do Falé. Falé na região central do Rio de Janeiro ali, viu? E nós prendemos um bandido. Ele tava com um fuzil. E o BOP estava realizando tantas operações naquela comunidade. Quando eu retirei o carregador do fuzil, o carregador carregava 20 munições, só tinham 5 munições. O bandido estava numa situação já bem no limite já de abastecimento. A logística estava falhando do Comando Vermelho. E nós prendemos esse bandido e ele era uma liderança nessa comunidade. E é comum, desde que você fale com o seu comandante, desde que o teu escalão superior saiba disso, é comum você sugerir ao bandido que ele tente pagar o resgate dele para você prender o advogado e prender mais alguém da facção. Não é uma traição aos seus valores, não. Mas o bandido falou, puxa vida, tem uma ideia, tem um dinheirinho aí, vocês podem me soltar? Eu peguei meu telefone, liguei para o meu comandante e falou, pode mandar, vem o dinheiro e prende o interlocutor. Eu imaginei que fosse um advogado. Não veio um advogado, veio a esposa do amendoim, cheio de bebê assim, sabe, de barriguinha para fora, com o nariz correndo, né? De noite isso, com um saco de dinheiro. Mas não era muito dinheiro. Eu falei assim, minha senhora, que porra de aí? Não, isso aqui é todo o dinheiro que nós conseguimos arrecadar para... Eu falei, olha, teu marido vai ser preso, você vai ser preso também. Faz o seguinte, some da minha frente com essa porra desse dinheiro aí,
que você vai precisar disso para cuidar dos teus filhos, né? Não chegava a R$ 5.000. E liguei pro meu comandante, falei, comandante, fiquei com pena da mulher do amendoim, fiquei com pena dos filhos do amendoim, tudo os narizes correndo, pô. E tu liberou, eu liberei assim e banquei essa porra, foda-se. E levamos o bandido preso e ele ficou olhando pra gente assim com uma certa admiração. Poxa vida, vocês podiam levar minha mulher presa, não levaram, né? Não levamos não. Foi uma questão realmente de pena mesmo, de compaixão por aquela mulher naquele momento. Isso é por volta de meia-noite. E meses depois eu estava na praia de Ipanema e não sabia que esse bandido ia ser colocado em rua tão rápido assim, sabe? Não tinha audiência de custódia na época, então um fuzil, ele vai puxar uma cana aí, né? Um porte de arma, um fuzil calibre não permitido, né? Mas era coisa assim de menos de um ano, tá? Possivelmente 11 meses. E ele ficou, ele me olhava, eu olhava para ele, eu estava com a minha família, ele me olhava. E eu fiquei assim, será que o amendoim, porra? Aí eu peguei um equipamento que usava aquele chato, fazia um barulho chato, Nextel, aquela porra. E chamei um colega do BOP que estava no plantão. Eu falei, cara, dá uma olhada para mim se o amendoim tá de rua. Aí ele falou assim, Pimentel, o amendoim tá de rua. Ele deve ter checado no computador, deve ter ligado para uma delegacia. Eu falei, pô, ele tá aqui do meu lado, cara, né? Aí, e ele levantou e foi caminhando e me cumprimentou. E ele falou assim, o senhor que é o capitão Pimentel? Eu falei, sou. O senhor lembra de mim? Eu falei, pô, tô lembrado. Papo de maluco. Não, e numa área ali de maconha, viu? Que eu posto 9, aquela porra. Aí eu falei, pô, tu tá lembrado de mim? Eu falei, tô. Aí ele falou, fulano, é o Pimentel, sim, vem aqui. Onde você quer chegar? Tô. Mas ele falou comigo numa situação... Camarada, deixa eu falar um lance pra você. Assim, eu não tenho admiração por traficante, não. Eu quero que todos eles sejam presos. Eu tenho muita raiva de 157, de ladrão, aquele cara que te assalta, né? Se o traficante ele não atirar na polícia, se ele não for um filho da puta com a comunidade, eu já não vou respeitá-lo, mas eu já não vou ter aquele ódio que a gente tem que ter de bandido. Bandido, pra mim, é aquele cara que entra no ônibus e assalta o trabalhador. O traficante, se ele colocou o fuzil no chão, ele botou a mão na cabeça, perdeu. Ele vai ser algemado e não vai ser esculachado. E não vai ser esculachado mesmo. Tá? Não vai ser. Se um policial tentar esculachar, não. Ele colocou o fuzil no chão. Eu acho que tem que ser assim. O BOP ficou famoso em função disso. O bandido já respeita o BOP em função disso. E eu não tive raiva do amendoim, cara. Assim, eu só fiquei surpreso dele estar na rua tão rápido, né? Porque afinal de contas ele foi preso com fuzil. E o colega do BOP que estava no plantão, até hoje ele lembra dessa história. Pimentel, você ligou para mim para saber se o cara estava de rua. Pois é, o bandido estava de rua. Que loucura, cara. E se você tivesse, dessa tua época de BOP, escolher 3 grandes aprendizados, quais seriam eles? BOP? Não. O BOP é uma escola de vida, né? Assim, você aprende no curso de operações especiais a dar valor para o conforto, né? Porque você fica 90 dias, 120 dias em total desconforto. Você não sabe o que é uma água gelada, o que é uma cama quente, um chuveiro quente. O BOP você aprende a planejar muito rápido, não tem tempo para você planejar no BOP, gastar 15, 20 minutos, você é muito objetivo e prático naquilo, no problema, você foca muito rápido no problema. Você aprende no BOP a valorizar a sua equipe e ouvir sua equipe. Né? Alfredo, tu já foi no BOP alguma vez, cara? Cara, eu acho que eu fui uma vez com meu pai lá em cima do Fluminense, né? Ali que é em cima de Laranjeiras. Eu acho que eu fui uma vez. Ali é Tavares Bastos. Se um dia o Nunes te levar lá, ou levar alguém do G4 lá, você vai assistir uma equipe nossa indo para uma favela, para uma operação. E não tem nada de sigiloso, não. Às vezes é uma operação de rotina, tá? E você vai ver o soldado falando. E o soldado fala, ele coloca as dificuldades que ele vai atravessar, ele dá a opinião dele. E eu não vejo isso em muitas empresas no Brasil. Eu trabalhei em bancos privados, não via isso. Eu trabalhei em emissoras de jornalismo, não via isso. Eu trabalhei numa empresa de consultoria, eu não via isso. No BOP todo mundo fala. E soldado levantar e falar, comandante, eu já fui nessa favela 9 vezes, eu sei o que vai acontecer. Eu posso propor uma solução que não seja essa que está aí na mesa.
E aí o oficial fala, então coloca a tua opinião aí. A gente chamava isso de liderança situacional. Eu falava muito isso com o Nunes, inclusive. O BOP, o nosso soldado, ele se torna líder eventual nessas situações. O que você faria nessa missão? Qual é a tua sugestão? Então, eu acho que isso é bem típico de times de elite, né? Você ouvir a tua equipe, dar valor para quem está no dia a dia do combate, para quem conhece muito aquela matéria. Aí você se torna um líder menos prepotente, menos arrogante, mais humilde, né? Eu acho que isso é um ensinamento, né? Pede para ele te levar lá, viu, Alfredo? Eu tenho essa vontade. Eu queria te perguntar agora, você tem uma formação militar, né? Sim. Quais são os 5 pilares da formação militar que você destaca, assim? Acho que disciplina é evidente, mas quais são 5 coisas, assim, que a formação militar que você... Pilar básico dos militares do mundo todo, desde antes de Napoleão, viu? Antes das guerras napoleônicas, hierarquia e disciplina. Você colocar 1 milhão de homens no terreno sem hierarquia e disciplina, aquilo vai virar uma confusão, uma anarquia total. Então, se tem hierarquia e disciplina, é militar. Mas o BOP, eu acho que é muito mais que isso, porque é uma unidade militar de elite. Ela é mais... Ela tem algumas flexibilidades, não na hierarquia e na disciplina, mas ela é mais flexível. Você escuta o comandante falando com o soldado. Napoleão não ia falar com o soldado lá na ponta, pelo amor de Deus, que Napoleão tinha o Estado-Maior, ele não falava com o soldado. Então, as unidades de operações especiais, elas são mais coesas, mais unidas, elas compartilham mais as informações. E eu sempre sugiro que as pessoas conheçam a história do McRaven, que é o almirante que fez aquele livro Arrume Sua Cama, né? Ele comanda a tropa de elite dos Estados Unidos durante anos, os SEALs, uma das tropas de elite mais famosas do mundo, os caras que mataram Osama Bin Laden no Paquistão. E ele comandou essa unidade e ele desenvolveu princípios, ele pesquisou princípios das unidades especiais. Ele descobriu que toda unidade de elite usa surpresa. Surpresa é a mesma coisa que inovação. É o que vocês fizeram aqui. Isso aqui é absolutamente inovador, né? Não tinha ninguém no Brasil com a mentalidade de vocês. Todo time de elite é rápido. Não adianta ser inovador e demorar 200 anos para implementar alguma coisa. Se você é inovador, tem que implementar aquilo com rapidez. Em 15 dias, em 2 semanas, em 30 dias. Não demorar 5 anos para implementar nada. Todo time de elite é determinado. Determinado é a mesma coisa que apaixonado, entusiasmado, com tesão. Não adianta você montar uma puta de uma ideia fodona, você ser rápido, mas ser uma equipe letárgica, lenta, morosa, né? Aí depois vem um pilar do time de elite, que é a repetição. O que é repetição? É o treinamento exaustivo. Treinar, 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 treinar de novo, e treinar de novo, e treinar de novo. É tão repetitivo que se torna chato. Mas toda unidade de elite, todo time de elite treina a exaustão. Todo time de elite é obcecado pela segurança. A gente realiza operações tão difíceis que a gente não admite a morte de ninguém. Então, morrer não é uma opção. Se machucar não é opção. Então, segurança não é valor. Segurança é obsessão. Você tem uma ideia, Alfredo? Eu conto para os colegas. Em 2016, a PM do Rio de Janeiro, não o BOP, a PM do Rio de Janeiro perdeu 180 homens. Uma polícia militar do estado do Rio de Janeiro perdeu 180 homens. 4 colegas nossos, pelo menos 2, tá? Morreram e 2 ficaram muito machucados. Com picada de abelha. Né? Sabe quanto custa o EPI para proteger uma picada de abelha? Custa R$1. É uma tela de pano que você coloca aqui na cabeça, sabe? Toda furadinha. Então, assim, eu não posso admitir que perdeu um homem em pleno século XXI numa operação em favela, porque ele estava sem um EPI de R$1, né? Um equipamento de proteção individual. E, por último, todo time de elite ele tem um plano muito simples. Se você olhar para o teu plano, para o plano da tua equipe e perceber que ele é complexo demais, elaborado demais, esquece, está errado. Plano que funciona é plano muito simples, né? Quanto mais variáveis você atrair para o seu plano, Alfredo, mais possibilidade de dar errado, né? Se você colocar uma porrada de coisa,
você vai atrair mais possibilidade de falha. Então, basicamente, ó, repetindo para todo mundo, ó, Inovação. surpresa / inovação, rapidez, Velocidade, determinação, treinamento. treinamento repetitivo, segurança e simplicidade. Esses, para mim, seriam os pilares básicos de qualquer time de elite. Bom. O que você já faz aqui, viu, Alfredo? Deve estar tudo aí nesses livros aqui, deve estar tudo aqui. O G4 é isso. Né? É isso. Eu anotei aqui: surpresa, inovação, rápido, agilidade, entusiasmo, paixão, repetição, exaustão, segurança e previsibilidade, que eu acho que é o que você falou de segurança pro mundo do nosso negócio, né? A gente mesmo, com a venda do final da última semana, a gente tinha medo até tornar previsível. A partir do momento que a gente tornou previsível, a gente não teve mais medo. A gente potencializou a última semana, esse comportamento de última semana. E onde eu vi a paixão aqui e a determinação? E a questão de ser objetivo e simples, né? De simplificar as coisas. Onde eu vi determinação e paixão? Passei numa sala aqui agora com a menina Amanda, porrada de bandeira ali, meu irmão, para sala comercial. Aí tinha a bandeira do Jaguar, tinha a do Bulldog, e tinha a Pimentel, são times distintos. E eles já fizeram um símbolo de pertencimento, de orgulho de pertencer, e eles apertam uma buzina quando fecham algum negócio, sabe? Isso é determinação, isso é entusiasmo, isso é paixão, porra. É isso aí. Né? Se esse cara não tá aqui, se eu tenho uma pessoa ali desapaixonada, eu não vou a lugar nenhum. Agora, vindo pra tua vida de cineasta. Sabe? Cineasta? É, de filme. Você não vai trazer a galera do nosso Spotify? Ah, calma aí, galera. Então vamos fazer aqui, depois a gente volta pra pergunta. Olha só, galera. Você que tá ouvindo aí a gente, nesse momento, pelo celular no Spotify, a gente sempre faz essa pergunta bacana aqui para conhecer um pouquinho mais de vocês. Qual é a maior lição de superação que vocês já aprenderam em suas vidas? Entra lá na caixinha de pergunta do Spotify no celular e responde pra gente essa. Agora, Eu tô aqui, teu assistente de papo. aqui. Cara, qual que foi a sua sensação assistir pela primeira vez o Tropa de Elite? Eu sabia que ia ficar bom, viu? Mas ficou bom pra cacete. A primeira vez eu vi no Pirata, viu, irmão? Deixa eu te contar. O primeiro corte do Tropa de Elite, você sabe disso. O primeiro corte, o Wagner Moura não era o protagonista. O Nascimento, o protagonista do primeiro corte era o André Ramiro, o Matias. Perfeito? Então, o Zé Padilha me chamou para assistir o corte, uma sexta-feira à noite. Pimentel, o corte está pronto. Porra, eu assisti, decepcionante, cara, mas o filme estava lento. Eu falei, porra, tanto tempo filmando esse filme, tanto investimento, tanto treinamento, tanto carinho. Esse filme não tá legal, sabe? Tava ruim o filme, sabe? E você falou isso pra ele? Falei, porra. Ele também não gostava. Aí o Zé Padilha teve uma brilhante ideia, inovadora, surpresa, simples. Chamar o Wagner Moura em casa e a gente ia fazer uma narração, ia sobrepor a narração do Wagner, as cenas que nós tínhamos já prontas, né? Íamos mudar o protagonista do filme. Pra ele? Pro Wagner Moura, pro Nascimento. O Zé Porque o protagonismo ali fica dividido, né? Entre o Wagner Moura, o Matias e o Neto. No primeiro momento... não, no segundo momento não. No segundo momento corte não. já está bem No estabelecido. segundo momento não, mas o filme no final passa a mensagem entre os três muito equilibrados. Sim. E o primeiro filme, Alfredo, era a história do Coronel Batista, que hoje comanda o Comando de Operações Especiais do Rio de Janeiro, que é a unidade que comanda o BOP, o choque, o canil e o helicóptero, né? O Coronel Batista, ele era aluno da PUC e chegava no BOP falando para mim, Pimentel, eu faço aula na PUC. PUC é uma universidade da elite do Rio de Janeiro, um excelente centro de formação, excepcionais profissionais. É o melhor particular do Rio. E aí o Batista contava a história dele com o Pelotis, que tinha maconha, né? Ele contava que os alunos eram alunos No filme perfeito. meio alienados na questão da segurança pública, né? E a gente achava aquela história interessante. E eu falava pro Zé Padilha, Zé, porra, imagina um jovem preto, de origem humilde, estudando na faculdade da elite do Rio de Janeiro, na PUC, e de manhã ele tá no BOP, trocando tiro com bandido, à noite ele tá na PUC, vendo o colega dele fumando maconha do lado dele, e ele deve pensar, puxa vida, eu tô trocando tiro pra esse sacana aqui fumando maconha do meu lado, né? E o Zé gostou muito dessa ideia, falou, pô, Pimenta, vamos fazer esse filme aí. Era essa a ideia do filme Tropa de Elite 1. E quando você faz um roteiro de cinema, a gente já sabe que o roteiro você vai mexer 10, 12 vezes, né? Primeiro tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento. Mas quando você faz um filme,
Você nem imagina que você vai mexer no filme depois que ele está pronto. E o Zé chamou o Rezende em casa, o nosso montador. E o Zé chamou o Wagner em casa num sábado pela manhã. Era um dia chuvoso lá no Rio de Janeiro. Fizemos ali na hora a narração para ele. Rio de Janeiro tem 1000 favelas e tal, papá. Que irado, cara, ali, muito bom. Essa parte. Aí quando eu vi o segundo corte pronto, eu falei, bom, agora eu tô gostando do filme sim. Aí depois eu vi o corte no Pirata, né? Porque o corte no Pirata espalhou no Rio de Janeiro. Vazou, né? Vazou. Uma história dessa, vazou. Porque não tem uma história Não pôde ir pro cinema. Não tem uma história do Padilha indo na casa de alguém. Gilberto Gil. Conta essa história aí pra gente, cara. Essa história é boa, pô. O Batista, que era o personagem do Matias, ele era chefe da segurança do Circo Voador. Olha que coisa interessante. Circo Voador é uma... Casa noturna, né? Não vamos chamar de boate, mas não é boate, né? É casa noturna. É casa noturna. E o Batista estava no evento show. E ele viu uma pessoa falando assim, olha, vai ter uma exibição do Tropa de Elite na casa do Gilberto Gil no final de semana e tal, né? Aí o Batista me ligou. Eu falei, pô, é impossível, cara. A gente não colocou o filme à venda ainda. Como é que o cara vai exibir? O cara é ministro da cultura, porra, né? Ele tem que zelar pelo patrimônio cultural, né? Ele tem que ter um mínimo de loucura, cara. Um mínimo de... Até porque ele recebe dinheiro do ECAD, né? Então, ele tem que saber que é um patrimônio artístico, né? Mas ele não sabia. E aí eu contei pro Zé. O Zé montou uma operação de guerra com o Marcos Prado, que era o produtor, né? E realmente passaram pela portaria do prédio, em São Conrado, bateram na porta do ministro. Ministro, a gente sabe que você está fazendo uma exibição aí com uma cópia pirata e tal. E o ministro, constrangido, entregou a cópia pro Zé Padilha, sabe? E o Zé Padilha combinou de não falar isso com ninguém. E realmente o Zé Padilha não falou. O Zé Padilha cumpriu. O próprio ministro falou depois. Ele disse, né? Talvez assessorado, preocupado disso vazar um dia, né? Mas eu não tenho mágoa com o ministro não, viu, cara? Você não tem mágoa não. Porrada de gente no Brasil, Tropa de Elite pirata. Vocês viram, não? Eu tava morando na França. Tô vendo. Tá vendo? Agora... Falaram na época que não ia pro cinema. Ficou meio que um burburinho desse, de não ir pro cinema. Ele não ia ser aprovado e tal. E aí a parada viralizou, mas assim... Bizarro. Eu lembro de chegar a 50 conto, pô, naquela época. Era como se cobrasse R$500 hoje por uns DVD. Agora, qual que foi a reação? Não foi assim? Inflacionaram o teu mercado aí, viu, cara? Porra. Agora, qual que foi a reação dos policiais do BOPE quando eles viram o filme? Com a repercussão, Muitos inclusive. policiais do BOPE nos ajudaram no treinamento dos atores e eu chamei muitos policiais do BOPE para que eles participassem da leitura do roteiro. E então, pelo menos no treinamento dos atores, nós tínhamos 15 policiais do BOPE envolvidos. Todos esses policiais gostaram muito. Quem não participou do processo de treinamento do filme e na montagem, não sei se por ciúme ou por mágoa, essas pessoas não gostaram do filme. Eu escutei até um comandante do BOPE na época dizer, olha, não vi e não gostei, sabe? Não vi e não gostei. Bom, você não viu? Não vi e não gostei. E alguns policiais do BOPE ajuizaram uma ação para tentar proibir o filme, né? Então, eu lembro dessa parada. Interessante, porque eles alegavam que alguns gestos dos policiais do BOPE sinalizavam gestos das equipes de operações especiais. Esses gestos são mundiais, todas as equipes de operações especiais utilizam esses gestos, né? Isso aqui não é do BOPE. Mas eles tinham que ter uma alegação. Interessante que algumas ONGs de direitos humanos também tentaram proibir o filme, né? Então, não vou dizer o nome dessas ONGs aqui, mas eu achava tão absurdo, porque quem censura também tortura normalmente. Não, uma ONG dizer, sou de direitos humanos, mas eu quero censurar o teu filme. Mas por que você quer censurar? Porque eu acho que as pessoas não devem ver seu filme. Mas por quê? Porque tem cena de tortura. Mas eu não posso mostrar isso? Tantos filmes maravilhosos, Laranja Mecânica, Batalha de Argel, tantos filmes tem cena de tortura, Platum, né? Mas o filme Mas as ONGs brasileiras queriam proibir censurar o Tropa de Elite. Essas ações, logicamente, não prosperaram na justiça. Nenhum juiz ia censurar um filme em função de uma cena de tortura, mas já era um embate ideológico, viu? E então, assim, hoje eu converso com colegas daquela geração que eles dizem que gostam muito do filme. Eles dizem para mim que o filme foi um divisor de águas no BOPE, na Polícia Militar do Rio de Janeiro, na questão do desenvolvimento de autoestima, das pessoas ficarem mais
orgulhosas de pertencer a alguma coisa, né? O filme gerou pertencimento. Como você acha que a população enxerga o BOPE pós o filme? Você acha que melhorou, piorou? Olha só, eu fui assistir o Tropa de Elite a pedido do Zé Padilha em bairros da Zona Sul, bairros ricos e bairros pobres do Rio de Janeiro. Então eu fui exibir algumas sessões do Tropa de Elite na Baixada Fluminense. Em qualquer bairro que nós projetássemos o Tropa de Elite, 2, as pessoas aplaudiam aquela cena do deputado apanhando do Capitão Nascimento, sabe? Você percebe que o brasileiro, de forma geral, ele não suporta a corrupção política, ele está do lado do mocinho e não do bandido, né? Só quem não percebe isso são os cineastas brasileiros tradicionais. Eles acham que os brasileiros gostam de bandidos, eles fazem o cinema da bandidolatria, né? O Brasil virou um país campeão mundial de personagens bandidos que fazem sucesso, né? O cinema brasileiro, em algum momento, todos os filmes de ação do Brasil, o bandido era o herói, ou então o diretor e o roteirista tentavam me convencer que o bandido era um excluído. Então, uma das razões, na minha opinião, do sucesso do Tropa de Elite é justamente que é um filme inovador. É a surpresa, é a inovação, é a simplicidade. Protagonista policial. Você vai gostar disso. Não tente me convencer a gostar de um bandido protagonista. Eu não vou gostar. Né? E aí, poderiam seguir esse caminho do BOPE, né? Mas não seguem, né? Cara, eles insistem nesses filmes. Te fazer uma pergunta bem polêmica aqui. Recentemente, aquele ator, aquele cantor Oruan, Sim. subiu no palco do Lollapalooza com uma camisa do pai dele lá. Tipo, solte meu pai, alguma apologia assim ao negócio desse. Como é que você enxerga? O pai dele é o Marcinho VP. Como é que você e os policiais, o batalhão, enxerga uma coisa dessa, de ver um negócio daquele num palco? Tipo assim, pra mim é mega absurdo, sabe? Nada contra o cara ser famoso, ser artista, mas ele querer misturar aquilo ali e se aproveitar de um momento público pra trazer um assunto... Se tratando de um filho, cara, eu, na minha opinião, quero que o Marcinho VP fique preso muitos anos, sabe? Porque ele é uma liderança do Comando Vermelho e eu acho que ele é uma ameaça para a sociedade. Mas na opinião do menino, que é um artista, que não viu o pai, o pai está preso desde os 19 anos de idade. Né? O Marcinho VP está preso desde os 19 anos. Desde os 19 anos. O filho nunca viu o pai. Então o filho não viu o pai. Na opinião do filho, eu respeito a opinião do filho. Eu gostaria que o Marcinho VP continuasse preso, porque eu sei o risco que para a sociedade do Rio de Janeiro. Eu sei que ele é uma liderança efetiva, ele é ouvido no Comando Vermelho, sabe? Eu sei que a presença dele no Rio de Janeiro é uma ameaça no que se refere a conflito de facções. Mas, sinceramente, eu não tenho nenhuma mágoa desse menino falar que o pai é um preso... porque é verdade, o Marcinho VP está preso há porradão de tempo. Mas talvez esse menino não saiba a ameaça que o pai dele representa para a sociedade. Mais indignado eu fico com pessoas influentes, né? Influencers, né? Que frequentam o baile do Terceiro Comando no Complexo da Maré. Sabe? Aí, isso me deixa indignado. São pessoas, são atrizes, são jogadores de futebol que vão lá, pegam um fuzil, atiram para cima, colocam o cordão do traficante no pescoço. Meu Deus do céu, são assassinos, porra. Por que você tem que ir lá bajular essas pessoas, porra? Deixa de ser imbecil. E uma porrada de gente famosa pra cacete no Brasil vai lá, tira a foto do lado desses assassinos que matam taxistas, matam motoristas de aplicativo, matam motoristas de motoboy, que eles roubam muita moto, né? Esse complexo de favelas da Maré, onde o policial do BOPE morreu ontem, é o complexo que mais rouba carro na região ali da Brasil, da linha amarela e da linha vermelha. E não rouba carro de rico, rouba carro de pobre, rouba carro de aplicativo, rouba motocicleta de entrega rápida, né? Que são pessoas que trabalham de sol a sol aí para pagar o aluguel, né? E são vítimas dessas facções. Aí vai lá uma imbecil de uma atriz, imbecil mesmo, tá? E vai lá na favela, coloca o cordão do bandido no peito e tira a foto. Ah, pelo amor de Deus, que porra de exemplo. Agora, o menino que é filho, falar liberte meu pai, eu entendo. Eu gostaria que o pai dele continuasse preso, mas eu entendo o garoto se posicionar dessa forma. Na sua opinião, quais que são os principais desafios da segurança pública hoje no Brasil? No Brasil hoje? No Brasil. O crescimento do
do PCC pelo Brasil. O PCC, ele não vive só de roubo a banco no interior, né? A gente chama de novo cangaço. Ele não vive só da venda de maconha e cocaína. O PCC vive da extorsão, todo tipo de extorsão. E o PCC hoje lava dinheiro com posto de gasolina, todo mundo sabe disso. Desconfie daquela gasolina que custa baratinho demais. Ela não se paga, a operação não se paga. É lavagem de dinheiro do PCC. O PCC se envolve com política partidária em alguns municípios do interior. O PCC polui a Amazônia brasileira com o mercúrio. É o PCC que fornece hoje o mercúrio para os garimpos ilegais. Então, quem gosta de meio ambiente, por favor, peça o fim do PCC, né? O PCC hoje faz extorsão a empresas de logística que entregam produtos nas suas casas, né? É bem provável que o PCC em breve monte sua própria empresa de logística, né? Cobrando um preço muito mais caro, né? E aí vai assaltar só as outras empresas. Então esse, na minha opinião, é o maior risco do Brasil hoje. O Comando Vermelho, ele é perigoso, evidente, mas ele não tem a dimensão, a inteligência, a ousadia do PCC. Cara, quando a gente olha estatisticamente, aparentemente a violência reduziu no país, mas a gente olha para o lado e parece que isso não aconteceu. O que você acha disso? O nome disso é percepção. Para você ter uma ideia, eu e Alfredo somos do Rio de Janeiro. Alfredo é de um bairro lá cercado de favelas, Tijuca. Ali, Morro do Borel, Salgueiro, tudo ali fica perto da antiga casa do Alfredo. O Rio de Janeiro, em 2022, basicamente no mês de outubro, nós tivemos a menor taxa de homicídio dos últimos 38 anos. Eu nem votei no governador do Rio de Janeiro, mas eu tenho que admitir que no que se refere a homicídio, que é o principal indicador, os números não caíram, despencaram. Mas quando você vai falar isso para alguém, a pessoa fala, você está mentindo. Eu não estou mentindo, esse número não é nem da polícia, esse número é do Instituto de Segurança Pública, do ISP. De forma geral, esse número caiu em todo o Brasil. Em alguns estados da federação, 2 ou 3, esse número aumentou. Mas o homicídio é o principal indicador. E se as pessoas não estão percebendo isso, é porque os governos estaduais e o governo federal não sabem trabalhar na percepção. As pessoas, não tem nada a ver com mídia social, nem com o Datena dando notícia de violências. O Datena sempre existiu. O jornalismo da tarde, falando de assalto, de roubo, sempre aconteceu. Tem a ver realmente com uma sensação de impunidade, tem a ver realmente com a audiência de custódia, com a fragilidade das leis. O brasileiro não acredita mais que os números estão em queda. E tem mais um fator novo, que é o celular. Na nossa infância, a gente não usava nada de valor. A gente saía na rua, eu não tinha relógio, não tenho cordão, não vou ser assaltado, dinheiro não tenho. Mas hoje em dia, qualquer menino de 14, 15 anos tem um celular. Qualquer morador de periferia tem um celular, que o celular faz parte da sua vida profissional. E o celular custa entre R$1.000 até 10 mil. Então passou a ser o principal produto de roubo no Brasil. 95% dos roubos de rua no Brasil, o celular é o alvo. Então, hoje, um pai tem 3 filhos, cada filho com 14, 15, 16, 17, 18 anos, todo mundo tem o seu celular. Então, todo mundo pode ser vítima de um roubo de calçada, de um roubo de rua. Então, assim, o número da violência cai no Brasil, de homicídio, mas o número de roubo de celular aumenta todo ano. Pelo fato da gente associar o roubo de celular, que é uma ação de violência, é um roubo, eu começo a achar que o Brasil está muito violento. Mas está muito violento, mas de forma geral está menos violento do que estava há 5, 6 anos, tá? A maior queda, goste de político ou não, e as pessoas vão ficar chateadas comigo aqui, mas a maior queda foi no final do governo Bolsonaro. Nós estávamos com o menor índice de homicídio do Brasil dos últimos 20 anos. No estado do Rio, repito, 38 anos. Perfeito? Bom, vamos pro bate-bola. Vai voltar pro Rio? Vai voltar pro Rio, Fredo? Vai voltar pro Rio? Não, mas vamos estar sempre lá visitando lá. E vamos pro bate-bola, que o homem precisa ir, cara. Eu queria ficar mais 2 horas trocando ideia com o cara. E o homem desse, como é que chama o homem do cara? O Jairo? Juarez. Vai lá, e tem que ir lá no Rodrigo Pimentel. Mas ele vai pintar minha barba, igual a barba tá pintada. Que isso aqui. Passou a tinta aí, irmão. De boleto. É? Então tá bom. Beleza. Então tá, jóia. Ó, bate-bola rápido. Complete a frase. O Brasil precisa de... Puxa vida, cara. De ética. Porrada, hein? Uhum. O que você deixou de ser quando cresceu? O que você acha que você era mais novo, que hoje em dia você já não... Ingênuo. Qual característica que diferencia um bom líder de um excelente líder?
Empatia. Vai. Se você tivesse um superpoder, qual problema do mundo você gostaria de resolver? Hoje a fome. Como já fizeram um filme da sua vida, praticamente, qual cena inspirada em você no Tropa foi a mais aguardada pra você assistir? A cena? Rapaz, eu não tenho vergonha de falar essa porra não, velho. Quando você tem o primeiro filho, você fica com cagaço de morrer em operação. Quando você tá no BOPE solteiro, sem filho, tu é corajoso. É uma aventura todo dia. Quando nasce filho... Então tem uma cena do Wagner Moura, do Nascimento, avançando na favela com o olho arregalado, assim, sabe? Você percebe que ele tá visivelmente com medo. Mas ele tá com medo, mas tá avançando. Essa era a cena que eu mais esperava no filme, cara. E eu assisti, eu me reconheci. Retratou bem? Sim, pô, sim. E qual outra experiência que você já viveu você gostaria que virasse um filme? Porra, rapaz, aí, que foda essa porra, hein? Eu queria fazer um filme sobre o making-off da transição da polícia pro cinema. Essa transição porque as pessoas falam sobre mudança de carreira, né? Pimentel, como é que foi essa porra? Eu já trabalhei em banco, eu já fui aluno de sociologia da UERJ, eu já trabalhei em empresa de consultoria, eu já fiz roteiro, eu já produzi filme, eu já fui policial. Aí o extremo. Tá aí o extremo 2, hein? Falar só disso. E um pouquinho dessa experiência é muito bacana, porque você vai conhecendo vários mundos, né? E no final tudo volta para operações especiais, viu? Porque tu perguntou para mim o líder. Rapaz, o líder é empatia, viu? Até 2006, Alfredão, você pegava os manuais de liderança do mundo, militares, né? Ninguém falava em empatia. Ninguém falava. Na pandemia, o BOPE realizava operações todos os dias. E o comandante do BOPE, ele começava o briefing de manhã perguntando para cada soldado: como é que tá teu pai? Como é que tá tua mãe? Tá na CTI, tá entubado? Respiração tá legal? Podemos realizar um Pai Nosso pelo seu pai? Que líder que faz isso, irmão? Né? É o líder que tem empatia. Espero que o senhor tenha perguntado pela condição de saúde da tua equipe aqui, tá? Perguntou com certeza, né, Alfredo? Então você é um líder foda. Então... Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? Eu tô fazendo Duolingo, irmão. Eu já tô no nível 5. Tá aprendendo. Mas vou te falar, é foda. Quando sai do 4, mesmo aquela porra fica difícil pra cacete. Tá, o Rio tá virando o México, tá aprendendo a falar espanhol, né, irmão? Tem que falar. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Certamente o dia do nascimento dos filhos, né, cara? Tirando o nascimento dos filhos. O dia que você recebe a caveira, sabe? É uma sensação muito foda. Você termina o curso de operações especiais, você olha pra caveira, aquilo é de um simbolismo, né? Tu pensa logo em toda a dificuldade que tu passou pra chegar até ali. Sabe que tem uma coisa, eu postei isso ontem no meu Instagram ontem. Eu tenho 3 irmãos militares, né, cara? E a minha família tem uma coisa bem interessante, todo mundo é caveira, sabe? Eu não tenho outra família no Brasil assim, então eu tenho 2 irmãos no exército, são caveiras, forças especiais. Tem irmão na Marinha, que é comando dos anfíbios, né, que é a tropa de elite da Marinha. E eu fui pro BOPE. E eu tenho certeza que é uma vitória sem igual, sabe assim? Quem sabe o que é, né? Então é bem... um baita de um simbolismo, de um orgulho. E o dia mais triste? Todo dia que morria um colega do BOPE. Hoje me perguntaram como é que deve estar o clima do BOPE hoje. As pessoas estão nas favelas hoje, realizando operações, mas o sentimento de perder um colega no alojamento, que de manhã você conversou com ele, você abraçou ele. Algumas equipes fazem orações antes de partir para a favela, sabe? É muito forte, é muito importante até. Mesmo o cara que não é religioso sabe que aquilo dá um poder de concentração incrível. Dar a mão para a equipe. Botar todo mundo na mesma frequência. Exato. E hoje, boa parte do efetivo do BOPE é evangélico. Mas mesmo quem não é, participa das orações. Você faz oração com o colega, às 5 da manhã, você parte para uma comunidade, quando dá 9h30 da manhã, você tem que ligar para a esposa dele para falar que o colega partiu, sabe? Eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Então isso é de uma tristeza, assim, extrema. Eu não tenho como dizer para você o que é isso. Eu sei que os colegas do BOPE estão passando hoje, principalmente o comandante. O comandante, ele que liga para a esposa, né? Ele pega o telefone, ele liga para a esposa e ele vai dar notícia ruim. É um dia muito triste, tá? Boa. Isso aí.
Rodrigão, pra galera te seguir no Instagram, qual é o arroba? Rodrigue_Pimentel, sabe? E quando eu lançar meu livro com o Nunes, a gente vai vir lançar aqui. Lógico. Opa, por favor. A gente está preparando e deve lançar em breve. É O Caveira e o Executivo, tá? Legal, hein? Parece um pouco o Monge Executivo, propositalmente. Não, obrigado. Tamo junto. Abraço, irmão. Obrigado mais uma Obrigado vez. pelo convite. Caveira. G4 é sua casa aí, você faz parte dessa nossa cultura de tropa de elite. Obrigado. Quebra-telha, alguma coisa a declarar? @Bruno.Nardon. Dodô, fala aí pra gente. @Alfredo Soares, segue a gente aí, @G4 Podcast, segue lá nos extremos, ativa o sininho do Spotify, segue a gente no YouTube, manda esse vídeo no teu grupo de empreendedores, direciona pra sua equipe. Até o próximo episódio, seja muito bem-vindo ao G4 Podcast, tamo junto, bora vender e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Valeu.